Mateus capítulo 11, a partir do versículo de número 2. Diz assim a passagem: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nós nos colocamos diante de Ti, humildemente neste momento, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que, apesar de nós, fale ao nosso coração, através da ação do Teu Santo Espírito, guiando-nos à compreensão da Sua palavra. Ó Deus, sabemos que somos limitados, mas sabemos que aquelas coisas necessárias para a nossa salvação, elas claramente podem ser compreendidas e deduzidas das Sagradas Escrituras. E por isso nós oramos para que, ainda que aquelas coisas no texto que estão além da nossa capacidade não sejam possíveis de serem compreendidas, oramos para que tudo aquilo que é necessário para a nossa edificação, transformação e mudança de vida seja de fato percebido por nós. Mas entendemos, ó Deus, que nós só podemos chegar ao conhecimento destas coisas a partir da ação do Seu próprio Espírito Santo. E por isso nós oramos, para que apesar de nós, o Senhor possa falar conosco. É o que Te pedimos, humildemente, no nome do Seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos os capítulos anteriores, nós podemos considerar que Mateus, ele apresenta para nós uma série de eventos que narram revelações de fé ou evidências de fé de determinados indivíduos. Se você voltar para o capítulo 10 e capítulo 9, mais especificamente, você vai poder ver ali uma série de curas que Jesus realiza. E nessas curas há algo que nos chama a atenção, o fato de que aqueles que são curados e são atendidos por Jesus, eles demonstram a sua fé e declaram a fé que eles tinham em Jesus e na capacidade que Jesus tinha de fazer alguma coisa por eles.
É muito interessante considerar o texto que nós acabamos de ler a partir desse contexto anterior mais próximo, ou seja, uma série de relatos de fé que agora traz para nós o relato a respeito da dúvida de um homem que não era qualquer homem. João Batista, o precursor do Messias, um homem que, segundo o próprio texto que nós lemos, nunca houve homem igual a ele, mas que agora, diante das circunstâncias, demonstra uma certa incerteza em relação à pessoa de Jesus. Talvez você até fique um pouco chocado com isso, quando você olhe para esse texto e você perceba que João Batista ele está agora preso e ele envia os seus discípulos para perguntarem para Jesus se Jesus era de fato aquele que havia de vir ou se eles deveriam esperar outro, ou se eles deveriam ainda aguardar o Messias. Nós vimos, irmãos, na oportunidade em que estudamos essa passagem, que o questionamento de João ele era fruto de uma má compreensão a respeito da natureza do Messias. Lembre-se que, num determinado momento, quando Jesus se achega até João para ser batizado por ele, João ele não demonstra qualquer tipo de dúvida ou vai titubear de alguma forma, mas ele diz assim acerca de Jesus, que eis ali quem era maior do que ele. E que quando Jesus lhe pede para que seja batizado, João vai dizer que não era digno nem mesmo de amarrar-lhe as sandálias dos pés, e se nega a batizar Jesus, e Jesus então vai dizer, não, deixe como está, importa que as coisas aconteçam assim. E Jesus, então, é batizado por João, e João se submete à autoridade de Jesus. Mas é interessante nós considerarmos o conteúdo da mensagem de João. João era um profeta, um homem que pregava arrependimento, a vinda do reino de Deus, a manifestação desse reino na pessoa do Messias, e pregava também a manifestação da justiça e do juízo de Deus na manifestação do reino messiânico. Quando João, diante de todas as injustiças, inclusive o fato da sua prisão por confrontar Herodes por conta da situação imoral em que ele estava inserido, tendo relações com a mulher de seu irmão, João vai então preso e diante daquela situação onde os impiedosos estavam reinando e os justos estavam sofrendo, João manda perguntar para Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer? Alguns chegam a dizer que a dúvida de João era em relação ao tempo do cumprimento das profecias, quando de fato as coisas que ele havia anunciado iriam acontecer, quando de fato o Messias iria punir assim aqueles que oprimiam os crentes, aqueles que oprimiam o povo de Deus, e quando o Senhor manifestaria o seu juízo. Mas João tem notícia a respeito das curas, João tem notícia a respeito dos milagres, de como Jesus estava se compadecendo das pessoas, mas até então João não tinha notícias a respeito de juízo ou de julgamento. Então João demonstra ali uma certa dúvida, uma certa inquietação em relação à natureza do Messias, da pessoa de Jesus. Sabe, eu gosto muito de olhar para esse texto e ver que aquele que, posteriormente, a passagem vai dizer, olha, não houve profeta maior do que João, não houve homem maior do que João, e ver que esse homem, que é tido como maior profeta, é alguém que, num determinado momento, demonstrou fragilidade, demonstrou fraqueza. E eu faço uma pergunta para você nesse momento. Você já teve dúvida? Você já passou por momentos de incerteza e insegurança? Talvez devido às situações em que você estava inserido? Talvez devido às dificuldades e às lutas pelas quais você já passou? Você já teve dúvida? Essa pergunta, irmãos, ela pode trazer para nós conforto. Conforto porque, diante da nossa natureza,
do pecado e das consequências do pecado, nós estamos sujeitos às fraquezas da própria condição da natureza humana. A Confissão de Fé de Westminster, falando a respeito da segurança do cristão e da certeza da sua salvação, ela faz algumas afirmações que nos mostram que é possível que crentes fiéis, que crentes piedosos, crentes de verdade, em determinados momentos tenham a sua fé abalada, tenham a sua fé enfraquecida, tomadas de assalto. É a expressão que a Confissão de Fé de Westminster usa para se referir à possibilidade de fraqueza na vida do crente na sua caminhada devido às circunstâncias adversas. No capítulo de número 14, no parágrafo de número 3, falando a respeito da fé salvadora, a Confissão de Fé ela faz a seguinte afirmação: esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. A Confissão de Fé, então, ela diz, à luz das Escrituras Sagradas, se valendo do texto de Romanos, no capítulo 4, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 8, Efésios 6, 1 João 4, Hebreus 6, Hebreus 10, Hebreus 12, ela se vale desses textos para dizer que a fé ela é de diferentes graus. E nós podemos constatar isso à luz, inclusive, de textos que nós já estudamos e meditamos aqui. Quando nós observamos, por exemplo, a fé do centurião, que quando chega Jesus, clamando pela cura de seu servo, ele vai dizer para Jesus assim: olha, você não precisa sequer sair daqui para ir lá em casa curar o meu servo, mas basta que você ordene e assim as coisas vão acontecer. Mas depois nós vemos Jairo, que era um homem de fé. Inclusive, o texto vai dizer que Jairo tinha fé de que Jesus pudesse ressuscitar sua filha, mas ele pede para que Jesus então o acompanhe e vá com ele até a sua casa. Um comentarista chamado Don Carson diz que nisto nós podemos ver que há diferentes graus de fé. Há pessoas que têm mais fé que outras. E não se engane, aqueles que têm mais fé nem sempre são os pastores da igreja. Nem sempre são os presbíteros da igreja. Nem sempre é a liderança da igreja. Nós temos pessoas que são de fato piedosas, tementes a Deus, mas que fazem um trabalho de menos exposição, mas que são piedosas, tementes a Deus. Mas nós não podemos desconsiderar o fato de que, por causa das adversidades, das dificuldades, vez ou outra, nossa fé pode ser abalada, ou como nós vimos aqui, tomada de assalto. Há momentos em que nós podemos fraquejar. Mas a Confissão de Fé, ela ainda, tratando a respeito deste assunto, e falando sobre, inclusive, a possibilidade de que crentes caiam, no capítulo de número 17, no parágrafo de número 3, ela também faz uma referência à possibilidade de que cristãos sinceros, verdadeiros, tementes a Deus, possam e venham a pecar. E o texto da confissão diz: eles, porém, os crentes fiéis que têm a segurança em Cristo Jesus, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e, por algum tempo, continuar neles. Incorrem, assim, no desagrado de Deus,
entristecem o seu Santo Espírito e, em alguma medida, vêm a ser privados de suas graças e confortos. Têm o coração endurecido e a consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Cristãos verdadeiros podem pecar, e vez ou outra por causa das tentações. E nós não podemos desconsiderar o fato de que nós lutamos contra a nossa própria carne, nós lutamos contra o mundo, e nós lutamos contra Satanás na nossa caminhada cristã, em direção a uma vida de santificação e de louvor e de glória a Deus, mas cristãos sinceros, piedosos, vez ou outra, pecam, caem em pecado, desagradam a Deus e, por causa de seus pecados, atraem sobre si juízo e justiça de Deus. Mas cito agora, por último, um último parágrafo da Confissão de Fé, que, falando sobre a certeza da graça e da salvação, faz a seguinte afirmação: esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de cada um ser diligente em tornar certas sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e deleite, em amor e gratidão, para com Deus, no vigor e alegria, nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Nesse parágrafo, a Confissão de Fé, ela nos diz que a certeza da salvação não faz parte essencial da natureza da salvação em si. Em que sentido a Confissão de Fé faz essa afirmação? Num sentido de que crentes verdadeiros podem, em algum momento, ou à medida em que buscam desenvolver a salvação e o seu relacionamento com Deus, não terem tanta certeza ou convicção a respeito da sua fé, ou da sua própria salvação. A história diz que os puritanos, ingleses que migraram para os Estados Unidos, que colonizaram os Estados Unidos, homens piedosos, tementes a Deus, esses narram isso em suas biografias. Durante muito tempo, alguns deles, embora homens piedosos, tementes a Deus, diligentes com relação à vida cristã, não tinham certeza a respeito da sua salvação. Isso não significa que eles não eram crentes. Não significa que eles não conheciam o Evangelho. Mas perceba que a Confissão de Fé vai dizer que os crentes, embora possam ter insegurança em relação à sua própria salvação, devem desenvolver esta segurança. E a Confissão fala de meios ordinários estabelecidos por Deus para o desenvolvimento da segurança e da certeza da salvação e da certeza da obra de Cristo Jesus. Quais seriam esses meios? Oração, vida de oração, participação dos sacramentos, a vida e a dedicação à leitura da palavra de Deus, meios que Deus estabeleceu para que o seu povo seja edificado. E Ele assim o fez consciente da nossa fragilidade, consciente das nossas limitações. Portanto, irmãos, o que eu quero dizer aqui é que, por conta das nossas limitações e do nosso pecado e das consequências do pecado com as quais nós teremos de lidar até o dia que Jesus volte, vez ou outra, talvez a gente vacile, mas isso não deve imprimir em nós algum tipo de negligência em relação ao progresso na vida espiritual. Crentes de verdade pecam.
Crentes de verdade têm a sua fé, às vezes, por causa das circunstâncias, abaladas, mas não se acomodam nessas situações e se valem dos meios estabelecidos por Deus para a sua edificação pessoal. A vida de oração, a leitura da palavra de Deus e a correta participação nos sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. É dever nosso desenvolver a nossa fé. E nós fazemos isso a partir de uma vida de oração saudável, a partir de uma dedicação à leitura e ao conhecimento e estudo da palavra de Deus, e a fiel participação nos sacramentos, na ceia e no batismo. Mas talvez a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é se somos de fato diligentes com relação a esses meios estabelecidos por Deus para a nossa edificação. E de fato, às vezes, quando nós olhamos para o nosso coração, nós nos sentimos tão fracos, tão frágeis, mas conscientes da nossa fragilidade, somos tão negligentes, às vezes, no uso dos meios que Deus estabeleceu para que sejamos fortes. Se você quer ser um crente forte, temente a Deus, diligente e zeloso, você deve ser diligente em relação à vida de oração e à leitura da palavra de Deus, e inclusive na frequência e na participação do culto público, onde você vai ouvir a pregação e a exposição das Sagradas Escrituras. Falamos sobre isso hoje de manhã. Se nós entendemos de fato que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos nos dedicar a ela. Se nós entendemos que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, eu vou amá-la como eu não amo qualquer outra coisa. Eu vou estudar a Bíblia como eu não estudo qualquer outra coisa, ou mais do que eu estudo qualquer outra coisa. Vou me dedicar a ela. Mas quero apenas enfatizar, irmãos, que há a possibilidade de que, em certos momentos, estejamos mais frágeis ou mais vulneráveis. E isso deve trazer para nós conforto, porque não há supercrente. Porque não há crentes como que super-heróis da fé. Entendo que quando nós olhamos para o texto de Hebreus, lá no capítulo 11 de Hebreus, se você abrir a sua Bíblia, que é um texto conhecido como a Galeria da Fé, um texto que supostamente fala a respeito dos heróis da fé, eu entendo que tratar esses homens como heróis da fé é até mesmo um equívoco. Embora seja um exemplo para nós, eles não são heróis. São um exemplo, em alguma medida, mas nós devemos entender que não há super-herói na vida cristã. Por isso, nós devemos encontrar forças na palavra de Deus para lutarmos, às vezes, contra as nossas fragilidades, entender que a palavra nos fortalece diante das dificuldades que nós enfrentamos na vida cristã. Dificuldades estas que abatem a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Mas também é importante nós considerarmos isso para que não sejamos legalistas. E talvez como os fariseus, que gostavam de apontar os pecados uns dos outros. E quando nós olhamos para o versículo de número 7, talvez fosse no intuito de corrigir uma perspectiva equivocada que algumas pessoas talvez pudessem ter a respeito de João. Ou seja, como se João agora fosse um indivíduo sem crédito ou mérito nenhum. E aí, então, Jesus, depois de dar testemunho a respeito de si mesmo a João, dizendo que ele era, sim, aquele que haveria de vir, que eles não precisavam esperar outro, porque ele era o Messias, e de que os sinais que ele estava realizando apontavam para isso. Agora, no verso 7, a partir do versículo 7, Jesus passa a dar testemunho a respeito da pessoa de João.
E ele fala aqui, provavelmente, aos seus discípulos, e aquelas pessoas que estavam ao redor dele, e é como se Jesus, então, de fato, estivesse aproveitando, neste momento, a oportunidade de dar testemunho a respeito de João. E aí, então, Jesus começa a fazer algumas perguntas àquelas pessoas que estavam ao seu redor. E uma dessas perguntas é: que saístes para ver no deserto? E ele, então, diz: um caniço atiçado pelo vento, como o texto vai dizer, um caniço agitado pelo vento, versículo 7. Ou, como ele vai dizer, dando prosseguimento, um homem vestido de roupas finas. Que saístes a ver? Ele faz essas perguntas. Obviamente, perguntas retóricas, porque essas pessoas, elas tinham a resposta para essas perguntas. Mas perceba que Jesus vai tratar aqui, até mesmo com certo tom irônico, quando ele faz essas perguntas. Quando ele fala a respeito de um caniço agitado pelo vento, ele fala aqui a respeito de alguém que talvez demonstrasse instabilidade. Mas essa não era a condição de João. Perceba, irmãos, embora nós possamos passar por situações de abatimento e tenhamos a nossa fé em algum momento assaltada por causa das adversidades, isso não justifica na vida do crente uma vida de instabilidade. E aí, nós estamos falando a respeito de instabilidade espiritual, de uma inconstância espiritual e emocional, principalmente porque, como crentes, nós temos a responsabilidade de desenvolvermos a nossa fé e de caminharmos em direção à maturidade. Mas quando Jesus faz essa pergunta, ele visa justamente mostrar que instabilidade não era o caso de João. A dúvida de João não foi motivada por instabilidade, mas por um equívoco em relação à natureza do Messias. Ele esperava alguém que viesse e simplesmente exercesse juízo, enquanto Jesus estava demonstrando graça. A dúvida não era fruto aqui de instabilidade, mas de um equívoco de interpretação das Escrituras, nós poderíamos dizer assim. Entendo que isso faz com que esta afirmação se torne para nós uma aplicação pertinente. Nós podemos, às vezes, ter a nossa fé assaltada, dependendo da maneira com que nós nos aproximamos das Escrituras. Se eu me aproximo da Escritura, interpretando ela de maneira equivocada, eu corro o risco de me frustrar. Isso não porque a palavra esteja errada, mas porque eu estou equivocado na maneira de me aproximar dela. Quero dar um breve exemplo, porque nós já tratamos a respeito disso. Se você olhar o capítulo 9 e ver ali aquela série de curas, e se você disser que Jesus, então, tem a obrigação de curar, como ele curou naquele momento, e que aquelas curas, elas tinham o propósito de serem uma espécie de padrão normativo para a vida da igreja ainda hoje, eu vou dizer para você, você vai se frustrar. E você vai ter a sua fé abalada. Você vai ter a sua fé assaltada. Sabe por quê? Porque crentes adoecem, crentes morrem, crentes passam por dificuldades, às vezes dificuldades que nem mesmo os ímpios passam. Portanto, se nós nos aproximarmos daqueles textos e dissermos assim, não, Jesus vai fazer isso, e aquilo é uma prova de que esse é o padrão, essa é a regra de comportamento, de ação de Deus ainda hoje, ele vai curar todo mundo. E aí, se você pensar assim, você corre o risco de se frustrar. E eu vou dizer, a culpa não é da palavra de Deus ou do próprio Deus, mas é sua, pela maneira equivocada com que você se aproximou das Escrituras. É claro, irmãos, que isso mostra como que aqueles que têm a responsabilidade de ensinar devem ser diligentes no ensino para não ensinar fábulas enganosas ou mentiras, mas devem ser diligentes ensinando a verdade, ensinando a palavra de Deus. Quando Jesus mesmo vai dizer assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos diz, nós vamos sofrer, mas a nossa coragem deve estar no fato e esperança, não de que não passaremos por adversidades aqui,
mas na certeza de que Jesus é quem venceu o mundo, tendo ele sofrido antes, tendo ele sofrido primeiro. Portanto, a maneira com que nós nos aproximamos das Escrituras é fundamental para a edificação da nossa fé. Não basta apenas ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia da maneira correta. Não basta apenas se aproximar do texto das Escrituras, mas você precisa fazer isso da maneira certa, para que você não seja assaltado em sua fé. Mas a instabilidade, inconstância, não era o caso de João. E o texto ainda diz, vocês saíram para ver o quê? Um homem vestido de roupas finas? E aí o texto aqui talvez seja uma espécie de cutucada que Jesus estivesse dando em Herodes, que havia mandado prender Jesus, ou João. Perceba, porque depois ele vai dizer assim, ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. E quais eram as vestes de João? Peles de animal, um homem que vivia no deserto. Eu imagino João como um homem extremamente rústico e alguém que até, talvez com uma figura um tanto quanto assustadora de se ver. Talvez você não tivesse muito prazer em olhar para João se você considerasse a sua aparência física. Um homem que morava no deserto, um homem que se alimentava de gafanhotos, um homem que se vestia de peles de animal. Há alguns comentaristas que, inclusive, vão dizer que as vestes de João, elas apontam, de fato, para o caráter do seu ofício. E que, em relação ao ofício profético, não seria coerente vestes como linhos ou roupas finas, assim como o texto vai apontar no texto em que nós estamos lendo, como aquelas vestes que os governantes reais, aqueles que assistiam nos palácios, usavam. Isso tendo em vista o caráter da mensagem. João pregava arrependimento. João pregava a necessidade de um autoexame, de contrição, de humilhação. João pregava que aqueles homens que se vangloriavam da sua justiça pessoal deveriam bater no seu peito e rasgarem os seus corações, e reconhecerem assim os seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Portanto, as vestes de João, elas estavam em conformidade com aquilo que ele ensinava. A humilhação diante da consciência do pecado pessoal. E é isso que João pregava. E era por isso que, inclusive, ele estava preso, porque havia confrontado o governante. Mas há quem diga, inclusive, que as roupas finas, ou vestido de roupas finas, a que o texto se refere, faz uma referência, inclusive, a uma espécie de vestimentas efeminadas que os homens que assistiam nos palácios reais usavam naquele contexto, mostrando assim um contraponto entre João, um contraste entre João e aqueles que eram os governantes locais. Mas aí Jesus então continua, quando ele diz, mas para que saístes? Para ver um profeta. E ele afirma isso, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. E aí Jesus vai então dizer, vocês saíram para ver um profeta. E aí o restante do texto vai mostrar a superioridade de João em relação aos profetas do Antigo Testamento. É claro que quando nós consideramos Jesus, nós entendemos que Jesus é o profeta por excelência e, obviamente, ele é superior a João. O próprio João declara isso. Mas quando o texto fala assim, de homem nascido de mulher, ele está fazendo uma referência a um indivíduo que é humano e não tem uma outra natureza. Isso tendo em vista o fato de que Jesus, embora fosse homem, ele era Deus, e aqui o texto está fazendo uma referência aos profetas que eram homens e que não tinham natureza divina. E Jesus está dizendo, dentre os profetas, não há alguém que seja maior do que João. E ele vai dar alguns motivos para isso. Um primeiro motivo é porque João ele era o precursor do Messias. Nós lemos em Isaías, no capítulo 40, e nós podemos ver aqui a citação no versículo de número 10,
que é uma citação direta agora do texto de Malaquias, no capítulo 3, onde o próprio Deus, falando através da boca do profeta, ele anuncia a vinda de um indivíduo que seria o seu precursor. Nós vamos voltar, inclusive, nesse versículo para entender a relação deste texto com o texto de Malaquias, apontando para a divindade de Jesus. Mas, olhe, Malaquias fala a respeito de alguém que seria o precursor, aquele que viria como um arauto, aquele que viria para anunciar a vinda do Messias. Os profetas no Antigo Testamento falaram a respeito de Jesus, mas João é aquele que veio pavimentar o caminho. Ele era o arauto, aquele que veio a anunciar a chegada do Messias. Por isso ele era um profeta maior do que os demais. Mas ele também é superior, porque João não é apenas o porta-voz da pregação ou da profecia, mas ele é o próprio sujeito da profecia. Em João também se cumprem as profecias do Antigo Testamento. Ele, assim como o próprio Cristo, é aquele que foi anunciado no Antigo Testamento. Ele é o arauto, ele é aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Por isso o texto nos mostra aqui a superioridade de João em relação aos profetas do Antigo Testamento. Mas nós, quando consideramos o texto agora, a partir do versículo de número 12, nós podemos perceber aqui que eles se relacionam, mais uma vez, aos versos 7 até o verso de número 9. Porque o texto vai falar do reino dos céus como que sendo tomado por esforço. E aí, irmãos, esse é um daqueles versículos que quem prega expositivamente em série gostaria de pular. Isso porque é um texto difícil, mas dos privilégios que a gente tem de pregar expositivamente em série, é inclusive os desafios que a gente tem com determinados textos difíceis. Mas, se nós considerarmos o contexto, inclusive o verso 2 até o versículo 6, e o fato de que João ele agora está preso, nós podemos considerar que o texto está falando a respeito aqui da violência com que os profetas foram tratados no Antigo Testamento, e inclusive da violência com que o próprio João Batista estava sendo tratado, e ainda seria ao ser decapitado. E aí o texto continua quando ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O texto está falando aqui justamente a respeito das dificuldades da vida cristã. Lembra que nós consideramos acerca do preço do discipulado? Nós consideramos acerca das dificuldades que fazem parte da vida cristã, como crentes em Cristo Jesus, nós estamos sujeitos, às vezes, à perseguição, à difamação, à oposição, à rejeição, à humilhação e até mesmo à morte. A vida cristã ela é cercada de dificuldades, mas o texto vai dizer que aqueles que perseveram, portanto, se apoderam do reino dos céus. A ideia aqui é de que, embora nós iremos, e certamente iremos passar por dificuldades, se perseverarmos na fé, nós tomaremos posse do reino dos céus. E perceba, João, mesmo diante da iminência da sua morte, ele não abandonou a sua fé, ele não apostatou, ele não deixou o evangelho. Talvez para ele fosse muito mais fácil renunciar ou voltar atrás em tudo que ele havia dito, pedir desculpas de forma formal, então se ver livre da prisão e inclusive da própria morte. Mas foi alguém que perseverou na fé e na pregação do evangelho, sem temer aquilo que ele poderia sofrer, e chegando até mesmo a pagar com a sua própria vida por isso. O texto está mostrando, então, que crentes em Cristo Jesus, esses de fato, assim como o texto já mostra antes,
irão passar por adversidades à medida em que vivem de acordo com o Evangelho e que pregam esse Evangelho, não apenas do púlpito de igrejas, mas que vivem de acordo com os princípios e padrão do reino de Deus, mas que, caso estejam e fiquem firmes na sua fé, esses tomarão posse do reino dos céus. Mas o texto, ele ainda fala algo que nos chama muita atenção, porque ele fala de João aqui como alguém superior em relação aos outros profetas, e um homem maior do que todo homem nascido de mulher, segundo o texto. Fala de João, inclusive, como alguém que suportou a adversidade ao ponto de entregar a sua própria vida. Mas olhe o que o texto fala a respeito daquele que é o menor no reino dos céus e de que é este maior do que o próprio João. Olhe que interessante o que o texto nos diz nesses versículos. O que o texto está querendo dizer com isso? O que o texto diz ou está nos ensinando quando, depois de dizer que João, dentre os nascidos de mulher, ninguém no reino dos céus é maior do que ele, e logo depois vai dizer que o menor no reino dos céus é maior do que João. Os comentaristas são unânimes em dizer que os menores aqui se referem àqueles que viram os eventos conclusivos do ministério de Jesus, fazendo uma referência assim à sua morte, à sua ressurreição, à sua ascensão, e inclusive a vinda do Espírito Santo no texto de Atos, tendo uma compreensão agora plena a respeito do ministério de Jesus, a respeito da sua natureza, a respeito de quem ele era. Perceba que os próprios discípulos de Jesus, até esse ponto, não eram homens muito convictos ou certos a respeito daquilo que Jesus veio fazer. Inclusive, o próprio Pedro, quando Jesus falava da cruz, dizia que não permitiria que Jesus fosse morto de maneira alguma, e Jesus diversas vezes teve de repreender Pedro por isso, porque ele não compreendeu. Ele não compreendeu a identidade do Messias, assim como talvez João não tivesse compreendido a identidade do Messias, ou como ele realizaria o seu ministério morrendo como um ladrão na cruz, morrendo como o pior dos malfeitores. Mas quando o texto fala a respeito daqueles que são menores no reino, se referindo àqueles que têm agora o conhecimento a respeito dos eventos redentivos realizados por Cristo, esses são maiores porque agora eles podem ver como João não viu. João pode ser conhecido como maior do que os profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento não viram o Messias, João viu. Mas os menores são maiores porque viram o Cristo, viram sua morte, viram sua ressurreição, viram a sua ascensão e viram a vinda do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2. A pergunta, irmãos, é: quem são esses menores? Somos nós, é a igreja do Senhor Jesus. Embora João seja um homem digno de honra, nós temos um conhecimento a respeito do ministério de Jesus que João Batista não teve. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Que nós temos hoje um privilégio que João mesmo não teve, de entender a partir da revelação de Deus o caráter do ministério de Jesus, a partir dos eventos redentivos, sua encarnação, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e a vinda do Espírito Santo, a promessa do Consolador e o cumprimento dessa promessa. Nós, como menores no reino, temos um privilégio, que é de conhecer a Cristo em sua essência, ou seu ministério, de forma plena. Temos hoje o privilégio de conhecer mais do que Abraão conheceu a respeito de Deus, mais do que Moisés conheceu a respeito de Deus, mais do que João Batista conheceu a respeito do próprio Senhor Jesus.
Nós podemos conhecer mais do que esses homens porque temos a revelação total, que é a palavra, é o texto das Escrituras, que mostra aqui o pleno cumprimento do ministério de Jesus. Nós não precisamos saber mais nada além daquilo que está registrado aqui para o fortalecimento e a edificação da nossa fé. Se, em algum motivo, João Batista tinha uma justificativa para ter dúvida, que era o fato de não ter a revelação completa que ele pudesse examinar, nós não podemos ter isso como pretexto ou como desculpa. Não podemos. Porque temos a palavra de Deus revelada e todos os eventos necessários para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento como crentes em Cristo, revelados e registrados no texto das Sagradas Escrituras. A palavra aqui faz uma referência aos menores, ela faz uma referência a nós, como crentes em Cristo Jesus. Vou repetir a pergunta que fiz hoje de manhã. Quanto tempo nós gastamos lendo, estudando a Bíblia, irmãos? Nós, às vezes, questionamos o fato de sermos fracos ou inconstantes, mas nós não nos valemos dos meios que Deus, Ele providenciou de maneira ordinária, para que não fôssemos atribulados pela inconsistência e inconstância do nosso coração. Os meios, o meio que Deus estabeleceu por excelência para que sejamos edificados e não sejamos assaltados ou abatidos, embora nós estejamos desconsiderando que isso possa acontecer num momento ou outro, é a sua palavra. Irmãos, eu fico extremamente impactado em pensar que eu sei mais da vida de Jesus do que João Batista. Se você não fica mais impactado com isso, tem alguma coisa errada. Você já pensou nisso? Você sabe mais, pode saber mais a respeito de Jesus do que o próprio João. E você sabe isso a partir daquilo que a palavra revela a respeito de Jesus. E nós temos na palavra, portanto, um meio por excelência para que não sejamos inconstantes, fracos ou frágeis. Vez ou outra, irmãos, de fato, nós podemos nos abater. E insisto, nós não devemos impor sobre nós mesmos um fardo que não podemos carregar, e nem sermos legalistas e fariseus apontando os pecados dos outros, mas devemos ser misericordiosos em relação aos irmãos mais fracos. Mas devemos fazer um autoexame e olhar para dentro do nosso próprio coração e buscarmos, então, através dos meios que o próprio Deus providenciou para que sejamos fortes, fortalecer e edificar a nossa fé a partir da revelação das Sagradas Escrituras, da vontade de Deus, da sua natureza, da natureza do próprio Cristo e dos seus atos salvíficos e redentivos. Mas agora, do verso 16 até o versículo de número 19, o que Jesus vai fazer é justamente repreender esta geração. E ele vai repreender essa geração por ser uma geração inconstante, uma geração volúvel, insatisfeita, que não se satisfaz com nada. E ele vai repreender essas pessoas. E olhe como o texto diz, no verso 16 e 17. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos, que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não pranteastes. E aqui o texto está fazendo referência a circunstâncias distintas. Quando ele fala a respeito de tocar flauta para a dança, ou com o propósito da dança, ele está fazendo aqui uma referência a cerimônias de casamento, onde havia música e havia dança. E depois o texto fala de uma circunstância diferente. Entoamos lamentações, não pranteastes. Ele fala de uma circunstância diferente. Ele não fala aqui de festa de casamento, mas ele fala agora de um contexto de funeral, de um contexto fúnebre. Mas ele mostra que não houve contentamento,
ou satisfação em momento nenhum. E aí o versículo 18 diz: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ele vai dizer assim: vocês não se satisfazem com nada. Nada está bom para vocês. Irmãos, eu temo que talvez essa seja uma das características mais presentes na igreja hoje. As pessoas não se satisfazem com nada. Isso porque elas não se satisfazem com a palavra. Se a nossa satisfação não estiver na palavra de Deus, de fato, nada mais poderá nos satisfazer. E se a nossa satisfação não está na palavra de Deus, nossa satisfação não está na pessoa de Cristo. E se a nossa satisfação não está na pessoa de Cristo, nós precisamos de conversão. Nós precisamos nascer de novo. E o texto continua então: mas a sabedoria é justificada por suas obras. No final da passagem, a referência aqui é justamente a Jesus e também a João. Há um foco aqui na obra de Jesus e na obra de João, que são testificadas pelo seu próprio testemunho. João, apesar de num momento demonstrar fragilidade ou dúvida, porque interpretou errado talvez o ofício do Messias, era um homem que perseverou até o fim, dispondo-se até mesmo à morte, pela fé e pela palavra que ele pregava. E Cristo, obviamente, da mesma forma. Alguém que, segundo o texto das Escrituras, em troca da herança e da glória que lhe estava proposta, suportou a ignomínia. Foi humilhado, foi traspassado. Agora, irmãos, para encerrar, eu gostaria apenas de voltar a sua atenção para o versículo de número 10. Para que nós pudéssemos entender que, à medida que Jesus dá testemunho de João, na verdade, ele dá testemunho a respeito de si mesmo. Perceba, é muito importante nós considerarmos aquilo que Jesus diz de João e entendermos que isso tem implicações para nós, a respeito da constância na vida cristã e do uso dos meios ordinários para a edificação da fé. Mas perceba que quando Jesus dá testemunho de João, ele fala a respeito dele mesmo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Malaquias, no capítulo de número 3, você vai poder perceber aqui uma diferença que nós encontramos da citação do texto em Malaquias para o texto que está em Mateus, embora seja uma citação direta. O texto em Malaquias, no capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Deus falando ao povo que enviaria um mensageiro que prepararia o caminho para ele. E aí, quando nós olhamos para o texto, no versículo 10 do capítulo 11 de Mateus, o texto, ao citar Malaquias, diz assim: eis aí eu envio diante da tua face, da face de Cristo, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Olhe o contraste. Olhe uma diferença que aparentemente é pequena, mas que faz toda a diferença no texto. Em Malaquias, é Deus falando que enviaria um mensageiro que prepararia o caminho para ele. E agora, em Mateus, o Senhor diz que envia diante do Messias um mensageiro que estaria preparando o caminho diante do Messias. E quando Mateus, então, cita aqui o texto de Malaquias,
Ele está dizendo que aquela palavra se cumpre agora em Mateus, no exercício do ministério de João e no ministério do próprio Cristo. João é o mensageiro que prepararia o caminho. Ele veio aplainar o caminho, ele veio pavimentar o caminho. Mas Jesus é o Deus que se fez carne e habitou no meio do seu povo para exercer justiça, juízo e graça. Na continuação do texto de Malaquias, a passagem diz assim, desde o começo do versículo 1, o texto diz, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor. Se nós entendemos, irmãos, que em Mateus se cumpre o texto de Malaquias, no capítulo 11, a citação que nós vemos do capítulo de número 3 de Malaquias, nós podemos dizer com toda convicção que Jesus, ao fazer referência a João Batista como sendo o mensageiro que prepararia o caminho do Messias, ele dá testemunho a respeito da sua própria pessoa, dizendo então que ele é o Messias que veio para julgar, para purificar, para exercer juízo e para exercer graça. E eu gostaria de que nós pensássemos a respeito daquilo que o texto diz em Malaquias, dizendo, quem poderá resistir a ele? Quem poderá suportar este dia? Obviamente, por causa da nossa própria condição. Todos somos, irmãos, pecadores. Todos somos. E não podemos, de fato, suportar o juízo e o julgamento do Senhor. Mas ele é aquele que, com misericórdia e graça, veio para julgar e condenar, mas é aquele que, de maneira graciosa e misericordiosa, veio também purificar e veio restaurar. Essa purificação, essa restauração está prometida nas Escrituras. Aqueles que, mesmo diante das adversidades, depositam nele a sua fé e a sua esperança. Que Deus nos ajude, irmãos, apesar das dificuldades, das adversidades, da oposição, a perseverarmos e a depositarmos em Cristo, o Messias, Deus que se fez carne, a esperança do nosso coração, da nossa purificação e da nossa redenção. Que o Senhor nos abençoe. Amém.